de um período para cá, Deus ele cobra cada um de uma maneira, né? Cada um ele tem um tratado, e tem algumas coisas que têm acontecido na minha vida que, se a gente olhar para o lado humano, a gente fala assim, não tem como você acreditar, não tem como você ver, mas eu creio que Deus ele tem falado muito comigo nesse período, e uma coisa que tem desde quando eu vim para o Evangelho, uma coisa que muitas das vezes a gente fica em dúvida sobre o que Deus quer conosco, sobre o que Deus quer fazer sobre a nossa vida, e nós relutamos, e eu lendo essa passagem hoje, eu me encontrei muito nela, porque Jeremias ele está aqui com esse povo, instruindo eles, e esse povo, todas as vezes que eles estavam sendo abençoados, por alguma forma eles saíram da presença de Deus. Por todas as vezes Jeremias ele estava ali como uma coluna para aquele povo, e esse povo se queixava, esse povo não queria obedecer, era um povo que batia com aquilo que Deus falava, e alguns momentos, quando eles achavam que estavam no caminho, alguma coisa tirava a atenção deles, eles voltavam a sair fora do caminho. Quando ele fala que ele coloca profeta, ele coloca atalaias, ele coloca realmente sim pessoas nas nossas vidas para nos direcionar, para nos encaminhar, e nós não entendemos, e muitas das vezes nós perecemos, nós desfalecemos na presença do Senhor. E eu não sei de que maneira que você vai encarar esse ano, não sei de que maneira você chegou aqui hoje. Eu sei que muitos podem ter chegado aqui entristecidos, alguns podem ter chegado aqui sem ânimo algum, mas essa palavra que Deus colocou ao meu coração, realmente ela falou comigo, eu creio que ela vai falar com você. Aleluia. Porque esse povo, irmãos, quando eles diziam que andavam com o Senhor, as coisas tudo iam bem. E eu falei, Senhor, mas realmente, se você for olhar para o lado humano, todas as pessoas lá fora falam assim que quando está tudo bem na sua vida, não tem o porquê de você estar na presença de Deus, não tem porquê você fazer a vontade de Deus. E é interessante o que tem acontecido, realmente o pastor citou alguns exemplos aqui do terreno, de algumas pessoas que passaram por lá, que quando você se achega às coisas de Deus, automaticamente você vai se achegando à vontade de Deus. E quando você se afasta das coisas de Deus, automaticamente as bênçãos do Senhor elas vão se afastando de você. E é interessante que quanto mais você se aproxima de Deus, é uma coisa que é automática, mais situações na tua vida vêm, mais dificuldades, mais adversidades elas vão vir, para ir consigo mesmo falar, Senhor, o porquê? Esse povo era um povo que tinha tudo para ser abençoado, e ele sempre marchava sentindo a vontade de Deus, porque ele tinha um profeta, ele tinha pessoas ali instruídas, ele tinha sacerdotes que falavam, olha, o caminho é esse, assim diz o Senhor. E quantas vezes alguém fala para você, fala para mim, já falaram diversas vezes, assim diz o Senhor na tua vida, e você desarma, ou até mesmo você fala assim, não é comigo, o porquê que eu vou fazer a vontade de Deus? E eu quero te falar nessa noite que quando você não faz a vontade de Deus, irmãos, parece que é uma coisa, você não está simplesmente não fazendo a vontade de Deus, você não está deixando a sua própria vontade, sabe, ela ir de encontro com aquilo que Deus quer. Porque quando você vai de encontro com aquilo que Deus quer, irmão, muitas das vezes não é aquilo que a gente quer. Isso aqui para mim não é o que eu quero, eu falo isso, e Deus tem me cobrado, cada dia ele vem me apertando mais. Falei, Senhor, olha, eu não quero, sabe, subir naquele altar e falar algo, e pregar algo, e machucar alguém, porque a partir do momento que você fala alguma coisa aqui de cima, ele tem um alvo, pode ser que ele vai te magoar, pode ser que a palavra vai te curar, mas é a palavra de Deus, não é a minha, e eu demorei muito tempo para entender isso. Falei, Senhor, não é o Edilson que vou chegar lá e falar, olha, e alguém vai falar, nossa, ele está me atacando, essa palavra é para mim, ou é para fulano, ou para ciclano. Não é isso. A palavra é de Deus. E nós temos que ter essa preocupação, porque muitas das vezes aqui fala, falsos profetas diziam paz, e não tinha paz. Muitas das vezes você acha que a pessoa está ali, ó, você no seu olho humano ela está na posição que Deus quer. Mas se você olhar pelos lados, não tem nada de Deus ali, irmãos. E eu falo, Senhor, quanto mais eu falo, Senhor, olha, me dá só uma coisa nessa vida, Senhor.
Sabe, eu sei que os dons o Senhor dá por livre e espontânea vontade, eu sei que os dons que o Senhor dá em rigor. Senhor, só me dá discernimento nessa vida, Senhor. Não me deixe enganado, não me deixe ninguém, o profeta, se levantar para falar algo, Senhor, que não seja o próprio Deus que esteja falando. Senhor, assim que seja comigo, que seja com a tua igreja, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento da tua igreja para aquilo que é falado, porque às vezes não é ministrado nem na tua própria igreja, você escuta na rua, um profeta se levanta na esquina, no mercado, e aquilo você vai trazendo para si, e vai chegar um momento que a tua cabeça vai estar confusa, porque Deus envia um profeta, fala que vai te abençoar. Deus te envia outro profeta, fala, a prova vai vir. Deus te envia um profeta, fala, esse é o caminho. Deus manda outro, fala, não, você está no lugar errado. Eu falo, Senhor, eu não quero estar aqui nesse povo confuso, porque esse povo aqui, irmão, ele estava confuso. Muitos vinham e falavam isso, e o próprio Deus vinha e falava, não é esse o caminho que você tem que seguir. Qual é o bom caminho? Andar por ele. Será que nós temos andado pelo caminho que Deus quer ou pelo caminho que nós queremos? Será que a escolha de Deus sobre a sua vida é a escolha de Deus, que Ele fez para mim e para você? Ou é uma escolha pessoal que você falou, eu escolhi isso? Irmãos, é triste a pessoa falar assim, eu pago o preço, eu vou contra aquilo que Deus quer sobre a minha vida. É muito triste. É triste, irmãos. Não queira ver uma pessoa que bate no peito e fala assim, eu quebro a cara, mas eu vou, e não escuta a vontade de Deus. Eu não sei quem você tem ouvido ou quem você tem colocado no teu coração de achar que você está no caminho certo ou não. Eu só quero te dizer uma coisa, este é o bom caminho. A boa parte de você escolheu estar aqui nesta noite adorando o nome do Senhor, porque só Ele é digno. Não tem homem digno, irmãos. Mas a palavra dele, ela é digna, ela pode ser falada por mim, ela pode ser falada por uma criança, mas quando o Espírito Santo fala, ele tem totalmente liberdade e responsabilidade. Muitas das vezes nós achamos que nós somos algo, mas não somos nada, e Deus sempre ele vai levantar alguém para falar por você e falar assim, este ainda é o caminho que você deve seguir. Eu não sei quantas frustrações você tem tido nesse ano que passou, eu não sei que projeto que você fez no ano de 2021, mas eu só quero te dizer uma coisa, irmão, não saia do caminho. O caminho que você tem que seguir é esse. Deus aqui, ele fala que ele levanta o profeta e ele fala, você escutou o som da trombeta? Não seja como esse povo que fala, eu não vou escutar. Quando Deus falar, irmão, tenha sabedoria de falar quando é Deus que está falando com você. Seja inteligente, não pague o preço para falar que você acha que você pode alguma coisa, você não pode nada. Nós não podemos nada se Deus falar assim que não vai ser. O propósito de Deus, como cada um aqui, irmãos, é diferente. O chamado é diferente. Pode ser que alguém olhe para você e fale, você não canta nada, você não prega nada, você não tem nada de Deus. Mas Deus sabe que você canta muito para Ele. Deus sabe que você prega muito por aí. Você pode não pregar aqui no altar da igreja. Você pode não pregar por onde você anda. Mas o seu testemunho é a sua maior pregação. Louvado seja Deus. Muitas das vezes as pessoas falam, irmão, quanto tempo que você não prega? Eu falei, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui não é porque eu não tenho oportunidade de pregar, é uma coisa entre eu e Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou aqui para medir o termômetro de cristão de ninguém. Eu não sei quando você está bem ou quando você está mal, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus sabe quando você chega, Deus sabe quando você chega aqui verdadeiramente, se coloca diante dele e fala, Senhor, eis-me aqui, Pai. Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor nesta noite, faz algo pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Jeremias, ele estava ali como profeta, tinha muitos com ele ali, dividindo aquele povo. O povo ficava confuso. Nessa noite não fique confuso quando Deus falar com você. Se Deus falar para você fazer, faça. Ore a Deus, peça discernimento para Deus, porque o erro do ser humano é não pedir a direção de Deus. É mais fácil eu falar para o irmão do lado, irmão, o que eu faço, do que chegar para o próprio Deus e falar, Senhor, o que eu devo fazer? Não traga as frustrações pessoais para a sua vida espiritual, porque frustrações todos nós vamos ter, decepções todos nós vamos ter. Agora eu quero te dizer uma coisa, irmão, se você se decepcionar estando na presença de Deus, você vai se alegrar. Se você se decepcionar com o homem lá fora, na presença de Deus, você vai se alegrar. Se você tiver uma dificuldade financeira, eu te garanto que você vai passar, porque eu passei, o Senhor passou por tudo e Ele está aí, ó. Nós estamos aqui, quantos testemunhos vocês já ouviram aqui? Mas por que não acontece comigo? Por que Deus só faz? Irmãos, Deus faz onde Ele quer fazer, e Deus faz onde Ele é permitido. Deus é educado, Deus Ele quer tratar comigo e com você.
Eu vou me fechando e Deus vai se fechando. Ele está fazendo o papel dele, eu tenho que fazer o meu. Agora, cabe a você, cabe a mim, ouvir o que Deus quer com você e ouvir o que Ele quer comigo e fazer a vontade dele. Se fosse para mim fazer a minha vontade, meu chato, eu já estava lá fora há muito tempo. Se fosse para mim, mesmo balançando, envergando, muitas das vezes eu brinco ainda. Falo, a gente balança, a gente enverga, a gente vem chorando, mas a gente vem. Quantas das vezes eu entrei aqui, sabe, fechado, travado. Falei, Deus, você não vai falar nada comigo hoje. Deus levantava alguém e aquilo ali me dava um ânimo, sabe, me animava. Eu falei, Senhor, eu estou no caminho certo. Eu não sei se você tem pensado em parar, eu não sei se você está triste, eu não sei qual a sua dificuldade nessa noite, mas eu quero te falar aí uma coisa. Irmãos, o bom caminho é o Senhor. O bom caminho é ouvir o que Deus tem para você. Não se frustre, irmãos. Você não pode se frustrar com tudo, você não pode se frustrar com Deus. Você pode se frustrar com tudo nessa vida, mas não se frustre com Deus. O que Deus te deu está dado. Se Ele te ungiu, está ungido e acabou. Se Deus falou para você que vai ser, vai ser. Deus falou que vai ser, não vai ser o homem que vai falar, aquela não vai ser, aquele não vai ser, ou está lá e já não está mais. Você tem que parar. Muitas das vezes a gente achamos que, sabe, muitas das pessoas têm essa coisa de se diminuir, de achar que não pode, que eu não consigo, que não vai. E muitas das vezes, irmão, você vai, você consegue, se você colocar diante do Senhor, porque o Senhor capacita todo mundo, mas capacita aquele que busca capacitação, aquele que se rende diante dele, aquele que não faz a sua própria vontade, porque você fazer a vontade de Deus, você encontra a sua. Quando você está fazendo a vontade de Deus, alegre, fazendo as coisas do Senhor, é diferente, irmão. As coisas fluem. Você já foi fazer alguma coisa com má vontade? Dá certo você fazer alguma coisa com má vontade? Dá certo você fazer alguma coisa obrigado? Eu demorei para aprender isso, porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito. E não é do meu jeito. Nunca vai ser do teu jeito, nunca vai ser do meu jeito. Deus, Ele vai fazer da maneira dele. Se você está endurecido, Ele vai te amolecer primeiro. Se você está amargurado, primeiro Ele vai te curar, Ele sabe, Ele vai te acalmar, Ele vai te fazer tomar a decisão correta. Quantas vezes eu ouvi alguém falando, cabeça quente faz coisa errada, e você no auge você fala, eu vou fazer, e depois que está feito, irmão, dá um trabalho lascado você querer consertar. Verdade. Porque não ouvimos o que Deus tem falado. Foi um ano difícil, muitos permaneceram, mas muitos desfaleceram. Aí você vai falar assim, pô, irmão, não tinha culto, não tinha igreja, não tinha nada. Irmão, isso aqui eu não é falar disso aqui não, porque eu já falei para o meu pastor, sabe, algumas vezes que não tem culto aqui, eu visito outros lugares, eu falei, eu estou abençoado, cara. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que, sabe, tem defeitos, tem falhas, todos nós temos falhas, todos temos defeitos. Mas você tem que imaginar uma coisa, só uma coisa. O Deus daqui, o Deus dali, Ele não tem defeito. Você pode ir lá, você pode ir na esquina, você pode ir ali atrás. Se Deus está ali, Deus Ele vai falar com você. Deus Ele vai te mandar no caminho certo. Nunca Ele vai te mandar ir na contramão. Mas nós não queremos ouvir o que Deus fala. Não escutaram o tocar da trombeta? Não queremos escutar. Eu não sei o que Deus já tem falado com você e você está insistindo, assim como eu insisti. Assim como Deus falou comigo, eu quero passar para a igreja. Irmãos, eu não sei o que você tem escutado e o que você tem falado para Deus. Não faço, não é isso. Deus está falando aqui nesta noite, irmãos. Olha, não é o Lenilson que está falando nessa noite, irmãos. Não tente travar essa queda de braço com Deus nessa noite. No seu íntimo aí, eu não sei o que você tem achado que não dá certo, não sei o que você tem colocado como barreira para você se aproximar, para você realmente se dedicar a fazer a vontade de Deus, irmãos. Nós não somos trabalhadores que temos horários para vir nos cultos, simplesmente chegar, sentar e fazer o nosso papel de cristão, não.
Vai muito além, irmãos, você fazer a vontade de Deus. Vai muito além de você ir ali no terreno carregar uma lata de concreto. Vai muito além de você vir aqui e pintar uma parede. Vai muito além disso, irmão. Porque isso aí são coisas carnais, são coisas do homem. Mas quando é de Deus, irmãos, as coisas são diferentes. Quando as coisas são de Deus, o crescimento é diferente. Você sente algo diferente. Eu não sei você, as pessoas, eu sinto prazer mais em ajudar. E eu fico triste, quem me conhece sabe, eu me entristeço quando eu não posso fazer. Quando eu não posso, eu imagino Deus, Ele lá de cima, querendo fazer algo por mim e por você. E nós, sabe, nos fechando, nos distanciando dEle. Irmãos, não é que é fácil, mas o caminho é Ele. A direção nesta noite é você continuar no caminho dEle, nas coisas dEle. Se você não tem, sabe, aquela coisa de se apegar às coisas de Deus, a partir de hoje, traz sua meta para a sua vida. Se achegue mais às coisas de Deus. Eu não sei o que você, se você vai ler mais, se você vai cantar mais, se você vai evangelizar mais, se você vai mais falar a palavra de Deus, se você vai rever o teu temperamento, se você vai rever o que você tem feito que não tem ainda sido a vontade de Deus. Porque cada dia, cada vez que você renuncia à sua vontade diante de Deus, Ele vai te preparando. Vai vir situações que você vai falar, em determinada fase da minha vida, eu ia fazer outra coisa. Mas hoje, conhecendo como eu conheço, tendo certeza do Deus que eu sirvo, eu vou agir de outra maneira. Eu não sei o que você fez lá atrás, sabendo o que Deus poderia fazer, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: se renda aos pés do Senhor, porque do mesmo jeito que Ele fez, Ele permitiu você fazer, Ele vai permitir você voltar e acertar. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, irmãos. A vontade de Deus, ela é perfeita. Nós até almejamos, nós até traçamos, mas se não for a vontade de Deus, não vai ser. Vai ser trabalho, vai ser cansaço, vai ser enfado. Se alegre por estar na presença de Deus. Eu sei que é difícil às vezes você vir, sabe, cheio de problemas, chegar aqui e às vezes o louvor não está legal, nós estamos sem grupo de louvor, o som, sabe? E aí você fala assim, pô, ainda vou ouvir um monte de baboseira lá, mas eu quero te falar uma coisa. O Lenilson pode, na sua cabeça, estar falando um monte de baboseira, mas eu tenho certeza que algo de Deus vai entrar no teu coração nesta noite. Porque, como eu falei, o Lenilson não tem nada, o Lenilson pode ser o mais falho daqui. Mas eu posso te falar uma coisa, irmãos, eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu sei o que eu passei e eu sei aonde Ele permitiu que eu chegasse. Eu não mereço nada, não sou digno de nada. Mas o Espírito Santo nessa noite está simplesmente falando, não faça como esse povo. Eles tinham um profeta, tocaram a trombeta para eles e eles negaram a vontade de Deus. Não quiseram obedecer a Deus. E obedecer a Deus, eu vou falar mais uma vez para você. Encontra aquilo que você quer. Dificilmente você vai fazer a vontade de Deus, estar com a sua vontade, sabe, o seu ego satisfeito, porque muitos têm prazer de vir, outros acham que vêm por obrigação. Esse povo aqui, irmãos, eles sabiam o que tinham que fazer, ouviam quem tinham que ouvir, mas a hora de fazer, ouvir aqueles que não faziam, saíam. Eles ficavam meio confusos. Tire a confusão, sabe, do seu coração nessa noite. Tenha a única certeza, a convicção que Deus, Ele é o único caminho que você tem que seguir. Faça projeto para esse ano diante de Deus. Todo ano eu tenho certeza que cada um de nós chega a Deus, esse ano eu vou fazer assim, assim, assim. E aí parece que vem um turbilhão de coisas, de situações, de problemas, você não consegue fazer nada. Às vezes você está se programando coisa de uma semana para acontecer, que Deus prorroga por um ano, por 2 anos, por 3 anos, e aí você fala, Deus, mas estava programado aqui, era uma coisa de uma semana ia acontecer. Irmãos, eu tenho aprendido muito com Deus, eu tenho aprendido muito com o tempo dele sobre a minha vida, eu tenho aprendido muito sobre os profetas que se levantaram, eu tenho sabido esperar o tempo de Deus, e nessa noite você saiba esperar o propósito de Deus. Não saia antes da hora, não murmure sem que Deus faça o que Ele já te prometeu, o que Ele vai fazer. Ele simplesmente está esperando, sabe, eu e você ter a convicção e a certeza do Deus que servimos. Porque coisa ruim para Deus deve ser Ele falar assim, filho, vai acontecer assim, e o filho fala, não vai acontecer nada,
Estou perdendo meu tempo aqui. Lá fora eu vou resolver muito mais fácil, eu vou resolver do meu jeito. Não faça isso. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele sabe como fazer. Nós não sabemos nada, irmãos. Nós achamos que sabemos alguma coisa. Mas quando nós nos colocamos diante dele, ele vai abrindo a sua mente. Ele vai abrindo os seus pensamentos e pensar, realmente, Deus, eu não sei nada. Porque eu falo para vocês, coisas que eu já fiz, coisas que eu pensei comigo, que iam acontecer e não aconteceram, me frustraram. Mas aí hoje eu vejo que foi o trabalhar de Deus. Se eu tivesse ido pelo meu pensamento, talvez eu teria me entristecido mais e teria atribuído tudo para Deus. Mas Ele sabe a maneira dele trabalhar. Amém? Não escutaremos, porque houve orações. Escute nesta noite. Deus pode não ter falado nada que você acha que foi interessante nesta noite. Mas imagine que o próprio Deus está falando para você, olha, não saia do caminho. Os propósitos são meus, não são seus. Não tem propósito embaixo da terra se Deus não falar. O seu pode ter, mas o dele não. Resumindo, o meu e o seu falha, o dele não vai falhar. Depende de mim, de você. O princípio é obedecer. Ou você obedece, princípio de tudo, irmãos, demorei muito para entender isso. Ou você obedece tudo, ou você não obedece nada. Não adianta você falar, eu obedeço uma parte e não obedeço outra. Não cai lá nos mandamentos. Não adianta você fazer um e não cumprir os outros. Ou cumprir 9 e deixar de cumprir um. Não funciona dessa maneira. Somos falhos, sim. Estamos sujeitos ao erro, ao pecado todos os dias. Mas somos sujeitos também a se colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda, Senhor. Cada um tem a sua limitação aqui, cada um tem a sua fraqueza. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite, irmãos. Deus, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe o momento certo de agir sobre a sua vida. Faça diferente esse ano, o que você fez no ano passado. Eu tenho certeza que todos nós falamos, Deus, eu podia ter feito isso certo, eu errei em tal coisa. O ano, todo mundo fala, né? A gente tem uma página em branco todos os dias agora, até o final do ano de 2021. Faça diferente. Fazer igual, irmão. Não seja mais um que vai fazer. Ah, mas acontece isso com todo mundo acontece, ou você é apenas mais um. Tira isso da sua cabeça, você não vai ser mais um. Você vai ser menos um, que deixou de murmurar contra Deus e fez a vontade dele. Aleluia. Seja a diferença, não é que você vai ser melhor ou maior do que ninguém. Vamos falar, irmão, porque as costas estão cada vez ficando mais largas, né? Falei já para a mulher, passou dos 3 dígitos para voltar, mas deixa bater, irmãos. É Deus que se responsabiliza pela sua vida, pela minha vida, Ele que nos guarda, Ele que sabe nos livra de todas as coisas. Mas mantenha firme na vontade de Deus. O homem não tem nada para te oferecer. Quando você está entristecido, quando você chega aqui com o coração fechado, angustiado, e alguém fala e vem e fala uma palavra para você, Deus simplesmente está usando aquela pessoa para falar com você. É o próprio Deus que está falando para você. Esse é o caminho, não saia dele. Se está difícil com ele, sem ele, você vai perder o rumo de casa. Amém?